Seguindo a sugestão de vocês, vamos falar sobre climatério, menopausa, sobre o diagnóstico tardio lá na fase adulta, ou às vezes quando a pessoa já está na terceira idade, quando já é uma idosa. Isso acontece. Às vezes eu recebo no consultório pessoas que notaram os traços autísticos, não exatamente naquele momento, elas sempre souberam que eram diferentes, mas não sabiam nomear essa diferença, as características, e aí às vezes nem tem intenção de chegar ao final de uma avaliação diagnóstica, passar por todo um processo. Na verdade, às vezes elas só precisam saber se faz sentido. E nós precisamos receber essas pessoas com muito carinho, com muita consideração, e sim, pode fazer sentido. E pensando nisso, Dr. Djalma e eu escrevemos um capítulo para o livro Espectro Autista Feminino, que é um capítulo justamente sobre a menopausa e o climatério. Então, o título é Menopausa e Climatério. Nesse período, os traços autísticos podem ficar mais evidentes. E aí eu vou ler um trecho aqui para vocês, só para que a gente inicie a conversa, porque nós temos pouquíssimos estudos a respeito desse tema, infelizmente. A partir de 2020 é que alguns autores começaram a estudar mais a fundo, mas a amostra ainda é muito pequena. O primeiro artigo, por exemplo, esse de 2020, da doutora Rachel Mosley, tem apenas 7 pessoas. Então, ela entrevistou as autistas para saber como isso aconteceu, né? Como elas descobriram os traços, como foram as vivências na infância e, sobretudo, por que elas tiveram o diagnóstico naquela etapa específica da vida, que foi o climatério. Então, aqui nós começamos citando justamente a doutora Rachel Mosley, e ela fala, na verdade ela está citando uma autista, e ela diz assim: quando falo sobre aquela época, digo, meu autismo quebrou. Antes disso, meu autismo estava funcionando muito bem para mim, proporcionando-me boas habilidades profissionais. E é isso, a pessoa naturalmente, às vezes durante a infância, já cria algumas estratégias adaptativas de sobrevivência, de compensação das suas dificuldades sociais, e talvez essas estratégias adaptativas sejam funcionais até alguma fase de transição. Essa fase de transição pode ser na infância, quando a criança entra na escola, pode ser na adolescência, quando mudam todas as dinâmicas sociais, as meninas querem falar dos garotos, já não querem brincar mais de bonecas, e a menina autista ainda está mais infantilizada, ainda tem uma certa dependência, que na verdade a gente sabe que não é dependência, é a necessidade de suporte, que pode se prolongar e tudo. Ela precisa lidar com as questões hormonais, TPM, cólica, tantas alterações no corpo que acontecem, tudo isso pode ser uma sobrecarga nesse momento. O autismo, como disse essa moça, que pode quebrar, mas não é exatamente o autismo, são as estratégias compensatórias. E às vezes isso acontece na fase adulta, quando a pessoa tem mais demandas no trabalho, reduz muito a estrutura e ela tem a maior necessidade de autonomia, maior expectativa, na verdade, de autonomia na gestação, amamentação, ou como nós estamos vendo aqui, inclusive na menopausa, no climatério, quando tem essas alterações hormonais, uma queda mais intensa dos hormônios, e aí talvez seja demais para que a pessoa suporte. E nesse momento, os traços autísticos podem aparecer. E isso não sou eu quem digo, não é apenas a doutora Rachel Mosley quem fala também, o próprio DSM traz essa questão, que os traços autísticos podem não se tornar plenamente manifestos até que as demandas sociais excedam as capacidades limitadas da pessoa, ou que a pessoa pode esconder esses traços autísticos com estratégias compensatórias. Então, não é novidade, isso já está nos manuais oficiais. Mas continuando aqui a leitura, então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 2022, a regularidade e a duração dos ciclos menstruais variam ao longo da vida reprodutiva da mulher, mas a idade em que ocorre a menopausa, a última menstruação, será geralmente entre 45 e 55 anos.
quando não há intervenção clínica, nenhuma causa fisiológica ou patológica. Resumidamente, a menopausa é o resultado de uma queda abrupta na produção de estradiol pelos ovários e consequente aumento da liberação hipofisária do hormônio folículo estimulante, FSH, e também do hormônio luteinizante, LH, como tentativa de estimular as gônadas. Vale destacar que muitos anos antes da menopausa já se observa uma queda significativa na produção de progesterona e testosterona. Então, o Dr. Djalma Bambirra, que é meu esposo, ginecologista obstetra, ele que me auxiliou no embasamento desse capítulo, escreveu para mim essa parte mais técnica a respeito da ginecologia. Então, nós começamos assim. E vale destacar, continuando aqui o texto, que muitos anos antes da menopausa já se observa uma queda significativa na produção de progesterona e testosterona. A deficiência de progesterona pode produzir um estado de dominância estrogênica e induzir a formação de miomas, endometriose, pólipos endometriais, cistos de mamas e ovários também. As alterações na qualidade do sono, ansiedade, cólica e tensão pré-menstrual. Nós temos um vídeo aqui que eu postei essa semana sobre a qualidade do sono. Então, se você tiver vontade de assistir, vou deixar nos cards aqui para vocês, tá bom? E quanto à testosterona, de maneira geral, as mulheres aos 40 anos de idade produzem a metade do que produziam aos 20 anos. Ao contrário do que muitos pensam, a função da testosterona não se limita apenas à libido e à sexualidade, mas é fundamental para ter motivação e energia, além de boa função neurológica, cardiovascular e osteomuscular. Poucos sabem, mas a mulher na fase reprodutiva produz 10 vezes mais testosterona do que estradiol, ou seja, a testosterona é um hormônio importantíssimo também para as mulheres. E o Dr. Djalma me ajuda nesse caso, porque às vezes é necessário suplementar um pouquinho de testosterona ou progesterona, para que, no caso, a progesterona facilita o sono, melhora a qualidade do sono, e a testosterona para melhorar a energia. Quando é necessário, obviamente, precisa ser com prescrição médica. E durante a juventude é a alta prevalência de dismenorreia, dor uterina no período menstrual. As meninas autistas queixam-se muito disso. Dificuldades no autocuidado, maior reatividade a estímulos sensoriais e outros sintomas físicos e emocionais. Então, isso também é referência já específica do autismo, né? Dos pesquisadores que estudam autismo. Sintomas na perimenopausa e após a menopausa variam substancialmente de mulher para mulher, sendo que cerca de 20% delas fazem uma transição quase assintomática. Então, 20% não vão se queixar muito de fogachos, de problemas e alterações do sono, mas o restante, né, tende a ter algum tipo de desconforto. Por outro lado, uma parcela equivalente pode apresentar sintomas bastante graves e debilitantes a ponto de afetar as atividades diárias e qualidade de vida por vários anos. Esse aqui também é um dado da OMS. Em mulheres neurotípicas, portanto, o climatério é bem estudado e sabe-se que a maior busca por auxílio médico deve-se à queixa de fogachos, irritabilidade, desatenção e falhas de memória, enquanto as autistas costumam se queixar de maior manifestação dos traços autísticos e sintomas compatíveis com os critérios do diagnóstico de depressão. E aí eu cito uma frase aqui de um autista. Eu não sou uma pessoa deprimida, mas claramente os sintomas, os sinais, eram de que algo não estava no nível certo. Eu não estava funcionando de jeito nenhum. Então, ela diz isso porque parecia ser uma depressão, mas ela não estava triste, ela não parecia estar deprimida, a sensação subjetiva dela não era de depressão, mas olhando de fora parecia, e aí descobriu que era a menopausa. Na pós-menopausa, as taxas de morbidade se elevam ainda mais, já que a falta crônica de estradiol pode prejudicar o metabolismo.
a cognição e a constituição óssea, tornando a mulher mais propensa a doenças cardiovasculares, cansaço, ganho de peso, dificuldade de raciocínio e fraturas. Imaginamos que tais problemas sejam potencializados nos autistas pela tendência a uma vida sedentária, com pouca exposição à luz solar e, não raramente, com ingestão inadequada de nutrientes, por causa da seletividade alimentar. Então, estar na menopausa é outra frase de uma autista que passou pela menopausa. Estar na pós-menopausa é ótimo, ela coloca vários os assim, exceto por não conseguir atingir 25% do que eu produzia antes devido a constante exaustão e problemas de concentração. Olha só, que triste. Então, ela diz é ótimo de maneira irônica e também às vezes porque a mulher ela fica satisfeita por não menstruar mais, por não ter sangramento, que era um desconforto ao longo da fase reprodutiva, mas ao mesmo tempo com essa série de sintomas, com essa série de queixas, tanto cognitivas, alterações físicas, né, da energia da pessoa, vitalidade, tudo isso pode deixá-la muito chateada e realmente muito confusa. E se tudo der certo, isso, né, essas queixas vão levá-la a um bom médico, a um bom profissional e que vai poder ajudá-la e talvez a facilitar o diagnóstico. E aí, continuando o texto, contudo, ainda existem poucas investigações científicas a respeito da transição para a meia-idade em mulheres autistas. No artigo Quando Meu Autismo Quebrou, da doutora Rachel Mosley, 2020, a psicóloga e pesquisadora britânica conduziu com a sua equipe uma discussão online em um grupo focal com 7 mulheres autistas, na qual reuniu uma série de relatos sobre as experiências vividas por mulheres autistas que haviam passado pela menopausa. Foi relatado que as dificuldades relacionadas ao autismo, incluindo a sensibilidade sensorial, a socialização com outras pessoas, a necessidade de comunicação, pioraram durante a menopausa, muitas vezes de maneira tão dramática que alguns participantes sugeriram que achavam impossível continuar a mascarar as suas batalhas, as suas dificuldades. As participantes também relataram ter crises extremas de ansiedade, depressão e sentimentos suicidas, ideação suicida. A partir dessa análise temática das conversas com o grupo de mulheres, das mulheres autistas, surgiram 3 desafios principais. A falta de conhecimento profissional sobre essa fase da vida das mulheres autistas, a dificuldade para encontrar suporte e a repentina queda das máscaras sociais, somada à súbita ineficiência de comportamentos antes muito funcionais, como nós dissemos, né? Os comportamentos compensatórios. Daí o título do trabalho, Quando Meu Autismo Quebrou, ou Enguiçou, porque algumas das mulheres autistas descreveram a perimenopausa como uma fase de quebra dos padrões adaptativos arduamente cultivados ao longo da vida. Outra frase de um autista. Quando aconteceu a M, ela nem cita, né, menopausa como se fosse uma palavra proibida. Quando aconteceu a M, tudo ficou demais. Eu me pergunto se a baixa expectativa de vida das mulheres autistas está ligada à menopausa, porque tudo isso nos sobrecarrega muito. E com o objetivo, então, de se conformar aos padrões sociais, trabalhar e manter a sua saúde mental em dia, é natural que as autistas cultivem habilidades. Entretanto, a menopausa pode vir com demandas acima das previstas, capazes de desestabilizar muitas das estratégias compensatórias construídas ao longo da vida. A queda brusca de hormônios pode fugir ao controle das autistas, levando-as a ficar extremamente confusas e vulneráveis pela perda da previsibilidade. Então o artigo continua, mas a mensagem fica aqui. Então, sim, a menopausa pode ser esse momento, esse período de transição, um período crítico em que as mulheres vão ter muitas dificuldades, talvez os traços autísticos se tornem plenamente manifestos nessa fase. Então, eu sei que muitas pessoas criticam o diagnóstico na fase adulta, o diagnóstico de autismo, já que é um transtorno do neurodesenvolvimento, deveria ser feito lá na infância, muitas pessoas vão dizer isso, mas não. Hoje em dia nós sabemos, e inclusive a APA,
outras organizações, né, diretrizes como o NICE, também vão recomendar o diagnóstico em qualquer fase, desde que a avaliação seja bem feita e que os traços sejam detectados, né, porque é claro que eles estarão plenamente manifestos, talvez só na fase adulta ou na adolescência, mas quando nós fazemos a entrevista, esses traços, ou pelo menos as estratégias de compensação, porque as pessoas construíram, tudo isso vai ficando mais claro. Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem vontade, o livro tem vários capítulos muito interessantes a respeito de também vários períodos, várias fases críticas na vida de uma pessoa autista. E vai ser ótimo estudar com vocês. Grande abraço e até breve. Tchau, tchau.